Olá, caras alunas, caros alunos, pais encarregados de educação, sejam bem-vindos a mais uma aula do programa Aprender a Estudar em Casa. Já sabem, sou César Lino, professor de Matemática, sétimo ano. Vamos começar a nossa aula de hoje. Antes, já sabem, deixo sempre dica para lavar sempre as mãos, antes de qualquer tarefa e depois de qualquer tarefa também. E fiquem em casa, tá certo? Vamos para a nossa aula de hoje. O nosso sumário, vamos falar hoje de números inteiros e vamos falar também de números racionais, tá certo? Mas antes de começarmos, vamos ver os objetivos para a nossa aula de hoje. Conhecer a história dos números inteiros, evidenciando a necessidade da criação dos números negativos. Identificar números inteiros relativos. Identificar números racionais. Os recursos, já sabem, vamos utilizar caderno como sempre, caneta, lápis e uma borracha. Tá certo? Vamos prosseguir. Vamos falar um pouco sobre a história dos números. Como sabem, já ouviram falar dessa história de criação de números. Os nossos antepassados, antigamente, como organizavam os seus produtos, os seus animais, os seus bens, de seguinte forma: utilizavam pedrinhas, marcavam na caverna esses produtos. Para isso, já sabem, não sabiam contar nem escrever. A partir dali, a matemática evoluiu. Surgiu esse número, números naturais, que pelo símbolo representa-se pela letra N. Atenção lá em casa, esse N não é um N qualquer. Tem um significado e tem a sua representação. Vamos aqui no quadro. Não sei se aparece aqui na tela muito bem, espero que sim, mas sempre que escrevemos esse N, temos o seu significado, que é colocar sempre um traço à frente para mostrar que é N de conjunto numérico. Ok? Não é um N qualquer. Mais à frente, o homem sempre teve a sua necessidade de prosseguir. Surgiu a ideia de criar novo conjunto, que nós vamos ver numa imagem ali, vendo um objeto que você já tem hábito de usar lá em casa, que é um termômetro. Por causa de quê? Sabem que o termômetro tem números negativos, tem números positivos. Abaixo de zero, sabem que são os números negativos para medir a temperatura do ambiente e também do corpo. Nessa época utilizamos isso. Espero não utilizar isso lá em casa convosco, tá certo? O número zero, ele representa, tem um significado importante ali no termômetro. Por isso, com essa necessidade de criação desses objetos, surgiram esses números positivos e números negativos. Nós temos aqui duas pessoas a conversar, a falar sobre a temperatura em cada cidade. Numa cidade havia temperatura abaixo de zero, que nós chamamos de negativo, e na outra cidade, temperatura acima de zero. Para marcar isso, sentiram a necessidade de criar esses números. O zero, ele limita esses dois números, ou esses dois grupos de números. De um lado ficam os números positivos, de outro lado ficam os números negativos, que mais à frente nós vamos falar isso e representar isso numa reta para vocês poderem ver isso melhor. Vamos prosseguir. Surgia um novo conjunto numérico representado pela letra Z, significa Zahlen em alemão, significa número, sendo formado pelos números positivos, como tinha dito antes, que nós chamamos de números naturais, números inteiros, o zero, também importante, e os seus respectivos opostos. Ou seja, o que é que significa oposto? Se números naturais são os números 1, 2, 3, 4, 5,
Mais à frente foram criados outros números que são os opostos. Oposto significa contrário. Se nós temos 1, ou seja, temos hábito de representar mais 1, oposto de mais 1 é menos 1. Tá certo? Vamos ver a nossa representação de conjunto Z numa reta orientada, ou chamamos reta numérica, ou se quiserem também eixo orientado. Nós temos aqui o número 0, atenção à nossa reta, o número 0 chamamos origem. É o número 0 que define os números positivos e os números negativos na nossa reta. A partir do número 0 para a direita, nós encontramos os números inteiros positivos, que nós chamamos anteriormente de números naturais. Essa divisão direta deve ser sempre a mesma distância. No vosso caderno lá em casa, caderno quadriculado, ajuda-vos a fazer isso de melhor forma. A distância de 2 quadradinhos vocês podem traçar e marcar cada número dessa forma que vocês estão a ver ali. A distância é importante. Para a esquerda, de 0 para a esquerda, encontram-se os números negativos, que nós temos ali, menos 1, menos 2, assim sucessivamente. Nós temos aqui o nosso excelentíssimo professor a dar uma orientação sobre a reta, onde o professor falou, os números inteiros são infinitos para a esquerda e para a direita. Ou seja, infinitos, nós já falamos de conjuntos infinitos nas aulas anteriores. Tá certo? Aqui nós temos o nosso aluno, Cláudio. O Cláudio conseguiu ver na aula como um aluno atento. Então, os números inteiros são infinitos para um lado e infinitos para o outro lado, como tinha dito o nosso professor. A nossa querida aluna Orizanda, também uma aluna atenta, viu. Então, professor, os números naturais fazem parte dos números inteiros. Obviamente, os números inteiros são números que não têm vírgula. Os números naturais também são números inteiros, já falámos disso. Tá certo? Vamos prosseguir. Representação simbólica. O conjunto Z, ele é feito da mesma forma que nós fizemos o conjunto N. Também é um Z especial. Z de conjunto numérico. Leva um traço aqui. Sempre que escrevemos esse conjunto, devemos traçar sempre aqui para mostrar que é um Z de conjunto. Se esse Z não tem esse traço, não é um Z de conjunto. O conjunto Z ele é formado, esse conjunto Z é formado por números negativos, representamos Z menos, com menos lá em cima. União, já conhecemos esse símbolo nas aulas anteriores, com o conjunto que tem um elemento 0, tá certo? Que é a origem. União com Z+, que são os números inteiros positivos. Essa é a nossa representação simbólica. Vamos conhecer agora os subconjuntos de Z. Essa palavra também é uma palavra conhecida, subconjuntos. Tá certo? Vamos dividir o conjunto Z por partes. Z+, só temos os números positivos, a partir de 1, mais 2, mais 3, reticência. Já viram também reticência o que significa? Significa que o conjunto continua, os elementos continuam ali. São chamados números inteiros positivos. Z-, menos 1, menos 2, de direita para a esquerda, menos 3, reticência, continua assim sucessivamente. Uma chamada de atenção. O menor número nesse conjunto, Z+, é o mais 1. E o maior número, fica uma pergunta, qual é o maior número? Já que é um conjunto infinito. Aqui, vamos verificar qual é o menor número. Também nesse conjunto nós não sabemos qual é o menor número. Mas o maior número é o menos 1. Mais à frente vamos falar disso de maior e menor. Números inteiros negativos.
Esse conjunto que é um dos subconjuntos de Z, nós chamamos Z0 mais. Lemos de baixo para cima. Z0 mais. Por que Z0 mais? Porque ali entram todos os números positivos, mas a partir de 0. Nesse conjunto já incluímos o 0. Vocês podem comparar com o conjunto anterior, o Z+, que no Z+, não tem 0. Aqui sim, aqui tem um elemento 0. Por isso ele chama-se números inteiros não negativos. Tá certo? Próximo conjunto, Z0 menos. Também começa de 0. Sempre que temos esse 0 aqui do índice, significa que o conjunto começa a partir de 0. O nome dele, números inteiros não positivos. Tá certo? São os subconjuntos de Z. O N também é um subconjunto de Z, conjunto dos números naturais. Tá certo? Vamos prosseguir. Mais à frente, foram criados outro conjunto que deu o nome de números racionais. Repara que ainda só tínhamos visto os números sem vírgula. Agora vamos acrescentar os números com vírgula. Ou então, se quiser, números fracionários. Em matemática, o número racional é todo número que pode ser representado por uma fração. Já viram isso nos anos anteriores. Uma fração A sobre B de dois números inteiros. Eu pego o número inteiro 2, por exemplo, eu divido por 3. Onde há o número que fica em cima, nós chamamos de numerador. Numerador. E B, o denominador. Não nulo, ou seja, diferente de zero. Ou seja, aqui no denominador, nós não podemos colocar o número 0. Tá certo? E representa-se por conjunto Q igual conjunto Z, união com os números fracionários. Ou seja, vamos juntar os números do conjunto Z mais os números fracionários. Todos juntos formam o conjunto Q. Vamos prosseguir. Numa representação de diagrama, eu trouxe isto para vocês poderem ver de melhor forma. O menor conjunto em diagrama, conjunto N, que tem os números naturais 1, 2, 3, assim sucessivamente. Tenho aqui 40, tenho 100, pode ser 1000, assim sucessivamente. Conjunto Z, que nós temos ali de fundo branco, tem os números negativos. Uma atenção, o conjunto N, ele está contido no conjunto Z. Tá certo? Todos os números que estão no conjunto N também estão no conjunto Z. E por último, nós temos aqui um outro conjunto, que é o conjunto Q, de fundo azul. Temos aqui menos 0,5, temos 20,33 no número com dízima, uma outra matéria que também já viram. Aqui o conjunto Q tem todos esses números. O conjunto Q ele é maior que o conjunto N, é maior que o conjunto Z. De uma forma geral, nós podemos dizer o conjunto N está contido em Z, Z também está contido em Q. Agora eu pergunto, será que menos 1 pertence ao conjunto Q? Vou fazer essa pergunta novamente no exercício. Estão a ver aqui os números positivos, os números negativos, mas o professor, dentro de azul eu não tenho números negativos. Eu não tenho menos 1. Mas eu já tinha dito que o conjunto Z ele está contido no conjunto Q. Vamos prosseguir? Vamos recordar aqui dois conceitos importantes. Módulo ou valor absoluto. Módulo ou valor absoluto de um número é a distância desse número à origem. O que é isso? Distância à origem. Vamos ver aqui na nossa reta rapidamente. Ok? Vamos marcar a nossa reta. O número 0, que é a origem.
o número menos 1 e o número menos 2. Agora vamos marcar o número 0, nós temos aqui a pontinha do eixo, número menos 1 à esquerda, como eu tinha dito, número menos 2, aqui fica o número mais 1 e aqui mais 2. Podemos acrescentar mais números, só para explicar módulo ou valor absoluto. É a distância do número à origem. Repara só, se eu estou aqui, nós temos aqui a nossa aluna, tá certo? A nossa aluna atenta na aula, a Orizanda. No ponto menos 2, para andar até a origem, a Orizanda precisa de dar um passo, 2 passos. Então nós temos aqui 2 unidades. Então a distância de menos 2 a 0 é de 2 unidades. De mais 2 até 0, 1 passo, 2 passos. Repara que a distância de mais 2 até 0 são de 2 unidades, de menos 2 até 0 são de 2 unidades. Então, esses dois números têm mesmo valor absoluto ou módulo, que representa-se por essas duas barras. Esse A representamos um número qualquer, racional. Nós temos aqui módulo de menos 2, por exemplo, é igual a 2. Nós vimos aqui, distância de menos 2 à origem é 2. Então é a mesma coisa que dizer assim na linguagem matemática. Módulo ou valor absoluto de menos 2 é igual a 2. Temos aqui um exemplo, módulo de menos 20 é igual a 20. Ou seja, se estamos no ponto menos 20, para andar até a origem vamos dar 20 passos. Tá certo? Próximo exemplo, temos aqui módulo de um número também fracionário, menos 3 sobre 4 é igual a 3 sobre 4. Tá certo? Vamos prosseguir. Números simétricos. O que significa números simétricos? Antes de lermos ali a definição, vamos aqui, eu vou explicar aproveitando o nosso quadro. O que significa números simétricos? São números que têm mesmo valor absoluto, do menos 2 e o mais 2 têm mesmo valor absoluto, só que têm sinais contrários ou oposto. Então eu pergunto, qual é o simétrico de menos 1? Ali eu ouço o aluno dizer, professor, é mais 1. Qual é o simétrico de menos 20? É mais 20. É o mesmo número de sinal diferente. Vamos ali, números simétricos. São números com o mesmo valor absoluto de sinais contrários ou oposto. Sendo A um número qualquer que pertence ao conjunto dos números racionais, conjunto Q, com A diferente de 0, porque o 0 é o único que não tem simétrico, ok? Nós não temos mais 0 e menos 0. Então, o simétrico de A, ou então podemos escrever mais A. Quando tem um número que não tem sinal, esse número é positivo. Muita atenção a isso lá em casa. Então, o simétrico de A é menos A, ok? Vamos avançar? Temos aqui, menos 4 é simétrico de mais 4. Mais 3 sobre 4 é simétrico de menos 3 sobre 4. Vamos fazer um pequeno exercício. Exercício número 1 diz o seguinte: representa as situações a seguir com os números inteiros. A linha A. A Sara recebeu 20 escudos. Quando recebemos uma coisa, significa que estamos a aumentar. Aumentar significa o quê? Que sinal? A leitora contraiu uma dívida de 50 escudos. Eu tenho que pagar uma dívida, eu tenho que tirar o meu dinheiro e pagar a dívida. Tirar. A palavra tirar em matemática significa o quê? Lembre-se disso para podermos fazer isso. Vou dar um tempinho para vocês resolverem isso, tá certo?
Vamos conferir a resposta. A Sara recebeu 20 escudos. Em situação de números inteiros, fica mais 20, recebe, ok? A leitora contraiu uma dívida de 50 escudos. O sinal é menos. Então, quando temos uma dívida, é nisso que os homens antigos ou os homens primitivos baseavam, ok? Quando tinham uma dívida, como escrever isso? Foi isso que percebemos e representamos isso matematicamente. Vamos para o exercício número 2. Diz o seguinte: usando um dos símbolos pertence, não pertence, está contido, não está contido ou contém, completa os espaços em branco de modo a obter as afirmações verdadeiras. Temos aqui os exercícios. A linha A. Qual é o símbolo que devemos utilizar ali? Conjunto N, nós vimos que só tem números inteiros. Então, vamos utilizar não pertence. Pertence é um elemento, um conjunto. Então, nós temos ali não pertence porque não é um número inteiro. A linha B, módulo ou valor absoluto de menos 2. O símbolo, aqui também é um elemento e um conjunto, utilizamos o símbolo. O módulo de menos 2 é 2, então 2 pertence ao conjunto N. Agora aqui na linha C, nós temos um conjunto, que tem os elementos 1, 2, 3. Qual é o símbolo que devemos utilizar? Um conjunto. A relação de um conjunto para o outro conjunto, nós temos o símbolo está contido, porque os elementos 1, 2, 3 são números naturais. A linha D, nós temos conjunto Z+, vimos que todos os elementos de Z estão no conjunto Q. Então, os elementos Z+, também estão em Q. Logo, o conjunto Z+, está contido em Q. A linha E, 7 é o número inteiro. Então, ali, de certeza, utilizaram o símbolo pertence. A linha F, muita atenção, apesar de ser um número fracionário, mas 18 dividido por 9 dá 2. E 2 é um número inteiro. Então, logo, pertence ao conjunto Z. Menos 3,7 é o número decimal. Vimos que o conjunto Q tem números decimais. Então, ali utilizaram de certeza número ou símbolo pertence. Módulo de menos 7, mas temos o símbolo pertence. Por quê? Porque o módulo de menos 7 dá 7, com esse menos à frente dá menos 7. Automaticamente, o conjunto Z nós já vimos que tem números negativos, inteiros. A linha H, conjunto Z, nós vimos que contém conjunto N. Tá certo? E conjunto Q, também vimos anteriormente que contém o conjunto Z. Por último, a linha J. Mais 6 sobre 4, ele pertence ao conjunto Q, porque é um número fracionário. Tá certo? Antes de terminarmos a nossa aula, já sabem, deixo sempre um exercício para praticar em casa. Vamos lá. O exercício é o seguinte. Completa com um dos símbolos, pertence, não pertence, está contido, não está contido ou contém, de modo a obter as afirmações verdadeiras. Nós já fizemos isso no exercício, então completem isso em casa e pratiquem, procurem exercícios nos livros e fazem, se precisarem, contactem os vossos professores, ajuda dos vossos pais, assim por diante. Vamos recordar o que vimos hoje. Vimos uma pequena história sobre a criação dos números inteiros, tanto os números naturais como os números inteiros relativos, que é o conjunto Z. Falamos também um pouco sobre conjunto Q, que são chamados de números racionais. Terminamos a nossa aula de hoje. Espero estar convosco na próxima aula do programa Aprender a Estudar em Casa. Fiquem em casa, lavem sempre as mãos.